A paz do Senhor, meu querido e minha querida, tudo bem com você? Sou eu mais um dia, pastor Herman Temel, para darmos continuidade ao nosso plano anual de leitura da Bíblia e hoje vamos ler mais 2 capítulos no livro de Atos dos Apóstolos. Mas antes disso, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, inscreva-se e me ajude assim a crescer aqui na plataforma do YouTube e a alcançar mais pessoas com a santa e bendita palavra do Senhor. Me ajuda muito também se você compartilhar esse vídeo, curti-lo e até mesmo deixar aí o seu comentário. Tudo isso dará mais engajamento ao vídeo, levará o vídeo mais longe e assim eu alcançarei mais pessoas com a palavra de Deus e tudo isso você faz de forma gratuita, você não paga nada para me ajudar a levar o evangelho ainda mais longe. Então, faça isso, por favor. Você que recebeu o link deste vídeo e ainda não assistiu os vídeos anteriores, é bem interessante que você assista. Já estamos aí no vídeo 323. Esse é um plano anual de leitura da Bíblia e é bom que você comece no vídeo 1 e em um ano, um vídeo por dia, você vai ler toda a palavra de Deus. Eu sempre faço alguns comentários nas leituras que estamos fazendo. Você vai poder aprender ainda mais. Então, se você quer participar deste plano, na descrição deste vídeo e aqui também nos cards você terá o link para isso. Já ia esquecendo, vai lá também e me segue no Instagram, amém? Então agora nós vamos orar e logo depois da oração faremos a nossa leitura. Feche seus olhos, curve a sua cabeça, é momento de oração. Senhor meu Deus e Pai Todo-Poderoso, é no nome santo e bendito do Teu amado Filho, Senhor Jesus, estamos mais um dia aqui para ler a Tua palavra, para crescermos juntos, Senhor, na graça, no conhecimento de Ti, para que possamos aprender mais da Tua palavra. Te peço, Pai, que o Senhor nos ajude a guardar toda esta palavra no nosso coração, para não pecar contra Ti, para fazer a Tua vontade e assim ver prosperar o nosso caminho. Senhor, te peço também que o Senhor venha abençoar poderosamente a vida de todos que estão fazendo esse plano de leitura. Senhor, em nome de Jesus, abençoe a vida, a casa, o lar, a família dessa pessoa, para a glória do Teu nome, que assim seja feito. Amém? Então vamos lá, pessoal, Atos capítulo 9. Vá comigo. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Ou seja, Saulo, que nós conhecemos mais como Paulo, ele vai pedir a autorização por escrito dos sacerdotes para que ele possa iniciar uma perseguição contra os cristãos, inclusive chegando nas sinagogas e encontrando algum cristão que ele pudesse prender essa pessoa, fosse homem ou mulher, e o conduzir a Jerusalém. Continue. Indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Veja, Paulo ele fazia aquela perseguição achando, acreditando que estava fazendo um serviço para Deus. Diferente dos anciãos, do sumo sacerdote, dos sacerdotes, que na maioria perseguiram a Cristo, perseguiam os cristãos por inveja, por contenda, Saulo, na sinceridade do seu coração, acreditava estar fazendo um trabalho para Deus. Ele acreditava que era certo o que ele estava fazendo. Jesus então vai ter esse encontro com ele. Quando ele diz, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões eram espécies de pontas metálicas colocadas em lanças, utilizadas para cutucar os animais, para fazer com que eles continuassem o seu caminho. Espécie de lanças, praticamente.
É como se, trazendo para a nossa linguagem popular, Deus dissesse assim para ele: Paulo, duro é para ti dar murro em ponta de faca, né? Ou seja, aquela perseguição que ele estava fazendo, na verdade, quem se daria mal era ele mesmo. Continue. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E, guiado pela mão, o conduziram a Damasco. Então, os homens que estavam com Paulo não viram o resplendor de luz, né, que estavam com Saulo, mas ouviram a voz que falava com Saulo. E Saulo, diante daquele resplendor que o cercou, ele vai ficar cego temporariamente, mas vai ficar cego e será conduzido seguindo aí a ordem do Senhor. Continue. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Veja como Deus tem tudo arquitetado e como Deus ele conhece os detalhes. Veja, Deus sabia de quem era a casa onde Saulo estava, a rua, tudo direitinho. Ele vai fazer uma oração e na oração ele vai ter uma visão desse Ananias. E quem deu a ele essa visão? O próprio Deus. Estava ali buscando a Deus, Deus vai dar a ele a visão e vai providenciar para que a visão aconteça. Então, tudo no controle de Deus. Só que a fama de Saulo já corria nas regiões e Ananias vai ficar preocupado. Esse Saulo não é aquele que está matando, prendendo, perseguindo os cristãos? Veja comigo. E respondeu Ananias: Senhor, há muito ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Ananias, então, vai ficar temeroso, né, porque existia a possibilidade dele ser preso por Paulo ou coisa semelhante. Mas Deus vai mandá-lo ir: não vá, esse homem é para mim um vaso escolhido. E Ananias, como um servo legítimo do Senhor, vai obedecer ao Senhor, ainda em risco a sua prisão. Continue. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e imediatamente recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. E eu posso dizer que esse foi o homem que demorou mais tempo do seu encontro com Jesus para o seu batismo. Demorou 3 dias, porque a igreja primitiva, as pessoas recebiam a Jesus e eram batizadas no mesmo dia. Tinha isso de cursinho de 6 meses, 1 ano, não. Recebiam a Jesus e eram batizados no mesmo dia. Continue. E tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava Cristo, que este é o Filho de Deus. E todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este
o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome, e para isso veio aqui, para os levar presos aos principais sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais, confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Ou seja, o fato da conversão de Saulo foi um grande trunfo para a pregação do evangelho, porque de perseguidor do evangelho ele se tornou pregador do evangelho. Era um homem conhecido, um homem de nome e que se tornou aí um grande evangelista e um dos principais evangelistas e um dos principais autores, né, digamos assim, das escrituras. Eu digo autores porque a palavra de Deus foi inspirada pelo Espírito Santo. Paulo escreveu cartas, mas inspirado pelo Espírito Santo. Continue. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo. E como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida, tomando de noite os discípulos, o desceram dentro de um cesto pelo muro. Veja que aquele que era perseguidor agora vai se transformar em perseguido. Vai provar um pouco daquilo que ele mesmo causou. O próprio mal que ele causou, ele vai provar agora um pouco. Continue. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Todos tinham medo, né? Vai que ele estava ali querendo dar um golpe para prender os discípulos, para os matar ou coisa parecida. Então eles vão ficar temerosos. Mas Deus estava no negócio, Deus estava no controle. Continue. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome do Senhor Jesus. Falava e também disputava contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Ele vai começar então a andar ali com os apóstolos vão andar com ele, e assim ele vai ser testificado diante dos outros como alguém que era digno de confiança, né? O fato dos apóstolos estarem ali com eles vai gabaritá-lo como alguém digno de confiança, e assim os discípulos ali em geral vão passar a confiar, a ter credibilidade que Paulo realmente havia se convertido. E ele vai então fazer ali a obra, pregar o evangelho e começar a sofrer perseguições a cada dia mais severas. Continue. Sabendo, porém, os irmãos, o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas. Se multiplicavam andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. E aconteceu que, passando Pedro por toda a parte, veio também aos santos que habitavam em Lida, e achou ali um certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou. E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzida se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu, e tendo-a levado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens, rogando-lhe que não se demorasse até vir ter com eles.
E, levantando-se Pedro, foi com eles. E quando chegou, o levaram ao quarto alto. E todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. Que coisa maravilhosa, hein, amados? Verdadeiramente, o poder de Deus se manifestava através da vida dos apóstolos, dos discípulos. Eu oro ao Senhor e esses sinais nos sigam também, é promessa da parte do Pai. Não é tão visto nos nossos dias hoje esses sinais tão miraculosos, mas Deus é o mesmo, o Espírito é o mesmo, Jesus é o mesmo. Nós é que precisamos a cada dia, eu digo nós, precisamos a cada dia buscar mais da parte do Senhor. Eu sei, e nós vamos ler isso aqui na própria palavra de Deus, que nem todos têm esses dons específicos para a operação de maravilhas, mas devemos orar para que esse dom seja derramado sobre mais pessoas e mais sinais e maravilhas aconteçam no meio da Igreja de Cristo. Continue a leitura. E foi isso notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope com um certo Simão curtidor. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Veja, esse homem, ele era pagão, digamos assim. Ele não era judeu, ele era um estrangeiro, mas ele tinha temor do Senhor, provavelmente de ouvir a lei, de ouvir a palavra de Deus. Ele passou a ter temor do Senhor, a orar a Deus e a criar a sua casa, a sua família no temor do Senhor. Mas ele não tinha um direcionamento, ele tinha fé, mas não tinha um direcionamento para a sua fé. Então Deus vai agir nisso por dois motivos. Primeiro, porque por enquanto o evangelho estava sendo pregado só para os judeus. E o evangelho precisava ir para toda a criatura, todas as nações. Então esse homem vai ser o chefe de família, a sua casa, a sua família vai ser a primeira família de gentios para quem especificamente o evangelho será anunciado, será pregado. Podemos dizer que é praticamente a primeira família de gentios que vai se converter a Jesus. Mas a história como isso acontece, como Deus faz isso acontecer, é maravilhosa. Continue. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia-lhe: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele, e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Veja, Cornélio era um homem de oração, dava esmolas, e as suas orações e as suas esmolas subiram diante de Deus. Alguém pode dizer, tá vendo? Só orar e dar esmolas é o suficiente para a pessoa ser salva. Não. Isso agrada a Deus. Sim, agrada a Deus. Mas não é isso que salva. Tanto que ao ponto que as orações dele e as esmolas dele subiram diante de Deus, primeiro detalhe, ele orava a Deus. Ele não ia em busca de espíritos, não ia em busca de deuses, em busca de santos, de baalins, nada disso. Ele orava única e exclusivamente a Deus e dava esmolas. Quando isso sobe diante do Senhor, o que é que Deus faz? O manda em busca de um discípulo de Cristo. Para quê? Para que fosse pregado a ele a Cristo, para que ele recebesse a Cristo e pudesse ser salvo. As esmolas e a oração a Deus chamou a atenção de Deus. E Deus o dirigiu a Cristo.
Fora de Cristo não há salvação. Continue. Este está hospedado com um certo Simão curtidor, que tem sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo, que falava com Cornélio, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam a seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles em seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. Veja, a hora nona que Cornélio orou, 3 da tarde. Alguns dias aqui vão se passar da viagem, e Pedro está à hora sexta, ao meio-dia, ele está subindo no terraço da casa, que era praticamente no telhado da casa, para fazer ali as suas orações. Provavelmente logo depois ele iria se purificar, se lavar e iria fazer sua refeição. Talvez ele subiu ali até para entregar o seu jejum matinal, para depois ir almoçar. Continue. E no dia seguinte, indo eles em seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer. E enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto, e que descia a ele um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes e feras e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Veja, no meio daqueles animais que desceram diante de Pedro, ali naquele lençol formando uma vasilha, estava atado nas 4 pontas, tinham animais que eram tidos como imundos pela lei. E Pedro vai dizer, não tem como eu comer isso aí, eu nunca comi nada imundo, nada comum ou imundo, ou seja, eu não vou desobedecer à lei. Mas aqui Deus estava querendo contar algo a Pedro. Deus está agindo com Pedro como Jesus falava com os discípulos, fazendo uma parábola para que ele entendesse que esses animais que eram considerados impuros eram um símbolo de Cornélio, que também era considerado impuro. Assim como Pedro deveria receber aqueles animais, Pedro também deveria receber a Cornélio. Continue. E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se ao céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio, pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 homens te buscam. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens que lhe foram enviados por Cornélio, disse: eis que sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estáis aqui? E eles disseram: Cornélio, centurião, homem justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. E no dia seguinte, foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. E no dia imediato, chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. Aqui vai ser maravilhoso, que o que vai acontecer é um culto no lar, Estamos aí agora em julho de 2021. Ainda estamos no período de pandemia, Não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, talvez 1 ano, 2 anos depois. E eu não vejo a hora das coisas irem se normalizando
para voltarmos a fazer isso aí. O culto no lar é muito bom. Fazer culto no lar, convidar ali os vizinhos, parentes, buscar a Deus dentro das casas. Era algo comum entre a igreja primitiva, é algo que nós aqui do ministério também costumávamos fazer. Eu espero poder logo voltar a fazer isso. Daqui a pouco as pessoas estarão aí vacinadas, as coisas vão se normalizando e poderemos voltar a fazer essa obra que é maravilhosa. Mas continue. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se a seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. Veja, como que você acha que Pedro reagiria se estivesse vivo, vendo os católicos se dobrando diante dele, beijando os seus pés e o adorando? Aqui mesmo Pedro já mostra muito bem que não é para fazer isso, né? Ele é homem. O único que é digno da adoração é Deus. Continue. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. E disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Por isso, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, que razão mandaste chamar-me? E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum até esta hora orando em minha casa a hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes. Disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado em casa de Simão, curtidor, junto do mar, e ele vindo te falará. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade, Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o num madeiro. A este ressuscitou Deus ao 3º dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. Nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Lembre, quando ele diz aqui os que eram da circuncisão, eram os judeus que haviam recebido a Cristo como Salvador. Para eles, os gentios eram imundos, então eles vão ficar maravilhados. O Espírito Santo também fosse derramado sobre aqueles que para eles eram imundos. E qual era a questão? Quando Cornélio ali com sua família, ouvindo a pregação,
eles receberam em seu coração a Jesus como Salvador, então o Espírito Santo passou a fazer deles morada. Continue. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Veja que, inclusive, mais do que vir para habitar neles, eles foram revestidos com o Espírito Santo e com fogo. Até porque esse episódio era um marco para que o evangelho começasse a ser anunciado também aos gentios, para abrir a porta da salvação para os gentios. Porque senão Jesus só seria pregado para os judeus e a salvação seria para os judeus. Jesus veio para que todo aquele que nele crê seja salvo, independente de ser judeu, grego ou de qualquer outra nacionalidade, homem, mulher, independente. Continue. Respondeu então Pedro: pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados estes, que também receberam, como nós, o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Maravilhoso, hein? Sabe o que é triste nisso? É que tem pessoas hoje que já foram batizadas com o Espírito Santo e ainda são impedidas de serem batizadas nas águas. Está aí. Como eu posso negar as águas para quem Deus não negou o Espírito? Então, nós precisamos a cada dia ler a palavra, conhecer e praticá-la e vivê-la, viver a simplicidade do Evangelho. Todo aquele que é justo, temente a Deus, busca fazer o bem e recebe a Cristo como seu Senhor e Salvador. Deus não faz acepção de pessoas. Ele fará o bem e será agradável diante dele qualquer pessoa que se encaixar nestas características. Qualquer pessoa. E o que cabe a nós fazer? Pregar o Evangelho a todos, para que todos tenham a oportunidade de ser salvos. Hein? Estamos por aqui com a nossa leitura de hoje. Se puder, me ajude, faça uma oferta, está aqui o Pix. Se precisar, mande também aqui o seu pedido de oração nesse outro WhatsApp. E eu quero orar também por você. Já tenho orado, mas se tem uma oração específica, mande aí no WhatsApp que eu vou orar por você. Lembre também de compartilhar esse vídeo, de curti-lo, tá? Lembre de deixar seu comentário. Tudo isso vai me ajudar a alcançar mais pessoas com a palavra do Senhor. E amanhã voltamos com mais uma leitura. Um forte abraço, a paz do Senhor, até amanhã e viva Ele. Viva Jesus!